Começando, eu vou fazer aquilo. Boa noite, tudo bem? Com vocês, professora Rosana Machado, da disciplina de Introdução ao Empreendedorismo. Na noite de hoje, nós queremos falar um pouquinho mais sobre esse desejo, essa vontade empreendedora, da onde que isso vem, o que, que a gente pode fazer também, para vocês que estão participando a primeira vez, para pensar como empreendedor. Tudo bem, minha gente? Eu gostaria de pedir mais uma coisa para vocês, que eu acho que eu já falei na primeira aula, mas durante a aula, durante a conversa, eu gostaria muito que vocês interrompessem para o que não estão entendendo. Às vezes eu não estou entendendo um tema, não estou entendendo esse assunto. Pode interromper, tá? Pode colocar também aqui o questionamento de vocês no chat, tudo bem? Gustavo está arrumando o microfone, perfeito. Podem enviar também no WhatsApp ou da sala, para a gente compartilhar a dúvida, ou no privado, se vocês quiserem falar comigo. Também, quando eu encerrar a aula, se alguém quiser falar só comigo, não quiser falar para a sala inteira, não tem problema nenhum, a gente permanece um pouquinho mais e conversa. Tudo bem, minha gente? Tranquilo? Então, só relembrando que essa matéria de introdução ao empreendedorismo é para fazer a gente pensar, é para colocar um bichinho carpinteiro lá na nossa cabeça para um futuro empreendimento, para um futuro negócio, que a gente lá na frente possa desenvolver para a nossa profissão, para o nosso ganho, tá? Como uma renda complementar às vezes. Tem pessoas que têm muitos filhos, né? E aí uma renda só é insuficiente. Aí a pessoa acaba que ela precisa de mais de uma renda. Aí sempre tem um negocinho que a gente faz, alguma coisa que a gente desenvolve e também o nosso emprego formal. Ou a pessoa pode se empenhar nesse desenvolvimento e conseguir ganhar muito dinheiro com o negócio. Tem muita gente que ganha, pessoal, nós podemos fazer isso também. Eu vou espelhar a apresentação de hoje e a gente começa a conversar um pouquinho sobre o tema da aula de hoje, no dia 13/9, dia do aniversário da minha mamãe. Beleza. Então, aqui, o objetivo da aula é falar um pouco sobre a importância das ideias e oportunidades para o empreendedor, mas também sacudir, trazer um pouco do que está dentro da gente, que é nato do brasileiro, o sonho, a vontade de montar seu próprio negócio. É para a gente pensar. E a gente vai falar de algumas ferramentas. Inclusive, quando eu coloquei hoje, quando eu postei a informação sobre a aula, a notícia, eu coloquei um e-book para vocês falando sobre essa condição, né? O que está em mim, o que eu gosto de fazer, um pouco do autoconhecimento que eu preciso ter para olhar, para entender o que eu vou gostar, o que eu gosto de fazer, né? Hoje, no futuro, talvez eu tenha vontade de fazer mais. Então, a gente vai falar sobre oportunidades pessoais, descobrindo a si mesmo, a gente vai falar sobre ideia e oportunidade, que é um tema muito bacana, e alguns critérios de análise de oportunidade. E aí a gente começa a usar essas ferramentas para conversar sobre esse tema. Eu coloquei esse e-book para vocês sobre autoconhecimento, que trata 5 ferramentas práticas para promover o autoconhecimento. Professora, eu sou obrigada a fazer isso, a ler isso? Isso aqui, gente, é um plus, é algo a mais que a gente traz para vocês, além da exigência do MEC, né? Uma exigência da gente olhar para dentro. Nós estamos vivendo um momento da humanidade que a gente não vai só olhar para fora, para o entorno, para o mercado, para a minha situação familiar, mas a gente vai olhar para dentro da gente, descobrindo, entendendo, trazendo um pouco da nossa história, do que nos motiva, né? Daqueles valores que a gente tem lá da família, que o pai ensinou, que a gente viu o pai fazendo. Vocês já perceberam que os grandes empreendedores, eles trazem muito disso da própria família? Às vezes você vai trabalhar na fazenda, vai trabalhar na lavoura, vai trabalhar com pecuária, porque o seu avô fazia isso, porque seu pai faz isso, porque você nasceu ali. Então você começa a gostar daquele ambiente. E aí, todos os dias,
você vê uma oportunidade de melhoria. Quando você vai mexer num coxo, quando você vai trabalhar com um trator, vai fazer uma plantação, alguma coisa, você, opa, a gente poderia fazer isso. Então, você começa a enxergar oportunidades de melhoria. Então, pessoal, olhar, entender os motivos, a nossa motivação é muito importante para esse pensamento empreendedor. E também, como essas pessoas que fazem parte da nossa vida, e o autor coloca aqui como personagens da sua vida, entendem que você é. As pessoas que estão próximas, esposo, esposa, namorado, colega de trabalho, família, pai, mãe, filho, como que essas pessoas olham para você e falam, nossa, eu enxergo você trabalhando nisso, eu vejo você fazendo isso. Como que essas pessoas, né? Isso também ajuda um pouco a trazer essa persona que é criada a todo momento para a nossa profissionalização, para o nosso meio profissional, para que tipo de administrador eu quero ser, que tipo de gestor que está aqui dentro de mim, que eu vou colocar para fora, para desenvolver expertise no mundo do negócio. Então, um pouco disso, né, é o que a gente trata também quando a gente fala dessa coisa do autoconhecimento. O autor coloca, não é uma reflexão filosófica sem fim, não, mas é olhar um pouquinho para o que é bom, para o que é valoroso, que a gente olha no entorno que a gente gostaria de fazer, né, como ponto de partida para o autoconhecimento. Dentro desses objetivos de vida, nós temos uma forma de pensar a oportunidade pessoal, de descobrir, que se chama método. Quando vocês forem lá na frente fazer TCC, a professora vai falar assim para vocês, nós vamos desenvolver uma metodologia para escrever o TCC. A metodologia é o estudo do método. O método é o caminho, é estrada, é o jeito que eu faço a coisa, é como eu olho, as ferramentas que eu trago para fazer isso. Eu não posso correr numa maratona coloca o nosso autor aqui, 30 quilômetros, se eu nunca fiz isso. Então, eu tenho que treinar, eu tenho que me desenvolver um dia, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, até o dia que eu consiga fazer, sei lá, ficar 2 horas correndo. Talvez uma maratona de 30 quilômetros, eu não me recordo agora, a gente faça com 2 horas, né? Então, a gente vai desenvolvendo essa expertise, mas vai desenvolvendo o físico e o nosso psique, aqui na nossa cabeça, né? No nosso mundo que nos motiva, para saber, isso é de fato o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, e aí a gente vai afinando o instrumento, que é o nosso próprio corpo. O treinamento é isso, é afinar o instrumento. Se eu vou correr, eu preciso de preparo na minha oxigenação, na minha musculatura, no meu alongamento, na minha forma de alimentar, como eu uso, até o meu tênis, tudo é importante para eu conseguir chegar no meu objetivo. O método é o caminho, o método é o que me leva para esse objetivo que eu tracei na minha vida pessoal, na minha vida profissional, né? Então, amarrar os sapatos aqui, entender como eu afino o instrumento para conseguir ser um empreendedor, faz parte dessa jornada do autoconhecimento. Então, um método aqui é o SMART. Vocês já devem ter escutado essa fala. Talvez outros professores podem ter falado assim, olha, o nosso objetivo precisa ser SMART, que ele tem que ser específico. Quando eu vou falar assim, eu quero montar um carrinho de cachorro-quente para vender na Praça da Catedral. Eu estou dizendo especificamente que eu vou montar um carrinho de cachorro-quente para vender cachorro-quente na Praça da Catedral. É específico, não é? É mensurável. Eu tenho que quantificar. Eu preciso vender, já fiz o cálculo aqui na minha planilha, no mínimo, 40 cachorro-quente por dia para tirar o custo.
Se eu vender 80, eu já tenho uma lucratividade de 100% do que eu estou investindo. Então, a gente vai mensurar, a gente vai colocar um número para isso, para o negócio, mas também eu posso colocar um número aqui para dizer em quanto tempo eu vou montar o meu negócio, né? E a gente começa a preencher esses requisitos. Essa minha meta, esse meu objetivo SMART, ele é específico, eu tenho que dizer o que eu quero fazer, que negócio eu penso em montar, eu tenho que dizer em quanto tempo eu posso fazer isso, e eu preciso também enxergar que eu vou atingir. Eu não posso falar assim, nossa, eu vou montar uma franquia de Cacau Show de 100 metros quadrados na Praça da Catedral. Se eu, às vezes, não tenho dinheiro e nem condição profissional, capacidade ainda, né, expertise para isso, para montar o carrinho de cachorro-quente. Então, isso tem que ser atingível, eu tenho que ser realista, de acordo com a minha realidade. O dinheiro que eu tenho, dá para comprar o carrinho, pagar em 12 meses, em 10 meses, e sobra um pouquinho para o fluxo de caixa, para eu comprar o material de consumo, para produzir os cachorro-quentes, os cachorros, né? Ali o lanche prensado, um queijinho, um pouco de batata palha, um molho tal que eu faço em casa, com 2 salsichas. Aí eu vou pensando, tem que ser realista. Vou estudar o mercado, vou estudar os meus competidores para entender. Então, tem que ser SMART. E eu tenho que colocar as fases de quando eu faço isso. Quando que começa, início, meio, fim. SMART, objetivo SMART, geralmente a gente coloca para um projeto. Quando isso se transforma em algo tangível, que eu já realizo, eu deixo de trabalhar o projeto para trabalhar os processos do negócio. Início, meio e fim, rotineiramente. O passo a passo acontecendo todos os dias. Todos os dias, a Andressa acorda cedo, se prepara, toma banho, toma café da manhã, coloca a roupa tal e vai para o trabalho. Dentro do trabalho existe uma rotina. Tanto ela quanto a Edilane, todo mundo tem uma rotina. Nós não fugimos dela. Então, quando eu deixo de trabalhar o projeto do negócio, e o negócio está funcionando, eu vou trabalhar as rotinas e a melhoria contínua dos processos. Olha que bacana. O objetivo, então, ele é certo, né? Aí a gente trabalha toda a positividade, olha, pure, a compreensão desse negócio, a relevância para o público-alvo e para mim mesmo, a questão ética, moral de eu trabalhar esse projeto, esse negócio, né? O que eu contribuo com a sociedade, com a comunidade, com os passantes daquela pracinha. Nossa, eu vou ajudar um monte de gente que passa a maior fome e que só tem 10 reais para comer o lanche. Bacana. E eu vou fazer isso da melhor forma possível. Também isso é desafiador, clear, né? É um outro método para se pensar o objetivo do negócio, que ele seja algo que desafia o meu intelecto, que desafia a forma como eu quero trabalhar, como eu me vejo lá no futuro, que tipo de profissional, que tipo de negócio, que eu pense até numa franquia para isso, que isso cumpra os requisitos legais de legislação, respeite o meio ambiente, que seja acordado entre os nossos stakeholders, as pessoas que fazem parte do nosso negócio, fornecedor, meu sócio, esposo, mulher, filhos, tudo isso seja acordado, né? E a gente precisa registrar. Então, isso é formal, é uma empresa formal. E eu também, pessoal, eu gosto muito de falar para os meus alunos, principalmente para quem está começando agora, a professora usa muito, né, agenda. Eu tenho uma agenda, tenho um caderno, tenho outra ali, porque eu tenho outras atividades de consultoria, tenho atividade do instituto onde eu sou voluntária, tenho a minha família. Eu gosto de registrar essas coisas. Por quê? Porque a mente da gente, às vezes, ela falha e deixa escapar as nossas
grandes e brilhantes ideias, e o que você pensou até de oportunidade para melhorar aquilo. Então, é muito importante a gente manter um diário de bordo. Já ouviram falar de diário de bordo? É um diário. Pode ser um caderno de 100 folhas que você registra o seu dia a dia. Olá, Dayara. As coisas que você... Boa noite. As coisas que você não pode esquecer do seu negócio, as suas grandes ideias. E às vezes, pessoal, a gente está muito acostumado a usar só a tecnologia e muitas das coisas que a gente faz no dia a dia a gente acaba esquecendo. Nós precisamos criar, assim, além de um diário de bordo, nós precisamos de uma agenda, pode ser eletrônica, pode ser no Outlook, podemos usar qualquer ferramenta de agenda, Trello, né, que é um software muito legal, mas a gente precisa registrar todas essas situações para a gente não se perder no longo do caminho da trajetória. Tudo bem até aqui? Tudo, prof. Então, vamos lá. Ferramenta número 1, SMART. Modelo de encruzilhada. Algumas reflexões quanto à busca do caminho a seguir. Pessoal, uma coisa que a gente precisa ter em mente vocês são muito novos, tem pessoas aqui talvez de 18 anos, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, um pouquinho mais. Mas a vida, ela prega algumas ciladas na gente. E a gente, para sair fora do nosso modelo mental, do que a gente gostaria de fazer na vida, do que a gente sonhou e do que a gente quer construir para o nosso caminho, para a nossa trajetória, às vezes a gente se perde. Por quê? Porque parece uma coisa bacana que te puxa para lá. Poxa, eu queria fazer a faculdade, depois fazer não sei o quê, viajar para o exterior. E aí acontece, né, alguma coisa diferente, você muda o seu percurso. Mas eu quero chamar a atenção para que a gente tenha o máximo de clareza sobre esse objetivo de vida, sobre essas coisas que a gente quer realmente realizar. Porque senão, todos os dias, por qualquer motivo, a gente vai mudar essa trajetória, né? Então, vamos registrar. Quando a professora manda um plano lá para você registrar, é bacana você colocar, porque à medida que você vai registrando, isso vai entrando em você, vai incorporando na sua cabeça, no seu corpo, e se transforma numa coisa que orgânica, sabe? Uma coisa eco, faz parte do seu meio, do seu habitat natural, do seu estilo de viver. Então, transformar o nosso objetivo de vida em algo orgânico para a gente, faz parte do nosso organismo, é pontuar esse caminho, é pensar esse sonho. Eu preciso de muita gente, eu preciso de pouca gente, o maior esforço tem que ser meu, isso vai acontecer sempre, tá? Mas a gente tem como segunda ferramenta o modelo de encruzilhada. Escrever, descrever e, de preferência, escutem isso, tragam uma pessoa para ser o seu mentor, uma pessoa que pensa contigo. Não precisa ser seu pai, sua mãe, seu marido, esposa, não. Pode ser uma pessoa, um tio, uma pessoa que você confia, um amigo, né, de trajetória. Para essa pessoa, de vez em quando, dar uma sacudida. E aí, como que está aquele seu plano? Você vai fazer mesmo o curso de inglês? Você está pensando em terminar o curso e montar um negócio? Há algumas pessoas que nos ajudam nessa trajetória. Porque senão, no meio do caminho, além dessas encruzilhadas, aparecem as pessoas que de uma forma ou de outra, parece que tem um brilho na vida delas, que você quer fazer parte desse brilho. Aí você entra na empresa, faz parte daquilo, aí lá, daqui 10, sei lá, anos, você fala, puxa, não era isso. Não tem problema nenhum. O interessante da vida é o caminho, é a trajetória. Mas se a gente puder minimizar a condição de erro, é melhor. É isso que nós, administradores, fazemos. A gente resolve, soluciona e diminui a possibilidade de erros na tomada de decisão. Essa é uma técnica. Então, uma oportunidade pessoal aqui, o tema 1 é de onde você vem? O que fez você se tornar essa pessoa que você é?
refletir quais foram as decisões familiares, os desafios na sua infância, as suas grandes influências, os pensamentos que te levam a pensar. Às vezes, você está assistindo um filme, né? Aí você olha aquele filme, está maratonando lá aquela série, e fala, puxa, parece que isso tem a ver comigo. Pode ser. Às vezes, gente, a sua inspiração vem de maneiras que a gente nem, né, inusitada até, mas de alguma forma eu preciso registrar que isso está acontecendo comigo e buscar essa inspiração o tempo todo. O que é realmente importante para você? O que é realmente importante para você, Júlia? Fala para mim. Abre aí seu microfone e fala. O que é importante para a Júlia? Minha família, prof. Beleza. O que mais? 3 coisas que vêm de sua cabeça. Sua Minha família. família, saúde Eba. e... Minha família, saúde e... União? Bacana. União é uma palavra boa e importante. Vou pedir agora para o Gustavo. Gustavo, o que é realmente importante para você? 3 coisas que vêm na sua cabeça, assim. Rafael tá por aí? Oi, Rafael. Oi, professora, tô sim. Pode falar para mim o que, para nós aqui, compartilha com a gente as 3 primeiras coisas que vêm na sua cabeça quando você pensa o que é realmente importante para você. Primeiramente, saúde, né? Saúde mental e física. Segundo, prosperidade, no sentido da satisfação profissional e pessoal. E terceiro, eu acho que o sucesso, né? Em vários sentidos também. Bacana. É isso mesmo. Muito bom, perfeito. A ajuda de vocês é brilhante. Pessoal, observem bem o que eu vou colocar aqui. O que sobra quando todo o resto das coisas some? O que sobra para você? É isso que é importante, tá? Ou é a primeira coisa que vem na tua cabeça, ou quando você, às vezes a gente fica no dia a dia pensando numa coisa assim que, nossa, né, eu preciso ser o máximo. Não, o que realmente é importante para você? Às vezes a gente está batalhando por coisas que não são importantes para a gente, que são para o pai, sei lá, para a mãe, para alguém que lá, quando a gente era pequenininho, falou, você vai ser médico, ou você vai ser agrônomo, ou você vai ser não sei o quê. E parece que isso é o mais importante. Mas pensa no que está sobrando, o que vem primeiro ou o que está no final, para a gente imaginar o que é importante na trajetória. Hoje, a gente está falando sobre essa oportunidade pessoal. As ferramentas aqui são para movimentar nosso cérebro, nossa cabeça. A gente está pensando no nosso plano de negócio, a gente está pensando no desafio que nós temos com relação à oportunidade, ao problema, a dor das pessoas, do nosso cliente, que a gente não sanou ainda. Mas o que é importante para a gente é o que vai determinar o tipo de negócio que a gente quer construir, não é verdade? Que pessoas também são importantes para você? Quais são as pessoas e por que elas são valiosas? Porque a opinião delas é valiosa. Isso também é bacana a gente pensar. Porque às vezes você está trabalhando no negócio para servir o seu chefe. Já observaram isso? A primeira pessoa que a gente serve na empresa, em vez de ser o cliente, é o chefe, é o diretor, é o CEO. Vamos pensar quem realmente é valioso, quem é importante. Se eu estou trabalhando numa prestação de serviço, o que eu tenho que fazer é atender com presteza. Já falei, prestação de serviço. O meu melhor atendimento, né? Então, isso deve ser valor para a gente. Se eu estou trabalhando, eu penso, por exemplo, em montar uma escola no futuro no meu plano de negócio aqui, eu quero montar uma escola de inglês e mandarim, professora. A China está vindo com tudo, quero montar uma escola de mandarim. É isso que é importante para você?
E você vai ter que olhar para os seus clientes, que são seus alunos. O que é importante? Qual é a opinião? Com a opinião, quem você realmente se importa? Quando a pessoa fala para você, é seu pai, é sua mãe, é seu chefe, quem que está importando, né? Aqui também, quem que influencia o seu pensamento? Quem que são as pessoas, atores, que influenciam a sua vida, que são referência para você, que você admira, né? Para você entender um pouco esse panorama. Este momento é para a gente pensar isso. Quem que você admira? Quem é importante para você? Fala para mim aí, Caroline. Fala 3 pessoas. Caroline? Meus pais, Sim. minha filha e meu marido. São mais de 3 no caso, né? Mas Não, tá ótimo. Bacana. Isso é muito importante, pessoal. A nossa família é bacana que ela seja o nosso grande primeiro amor, né? É muito bom. À medida que a gente consegue conviver nesse primeiro movimento que é o familiar, quando a gente sai para a escola, para a igreja, para a comunidade, para as outras situações de relacionamento, o que a gente vai fazer? A gente vai espelhar o que a gente já tem em casa, né? Você vê o comportamento dos filhos. Quando você vê uma criança que é tranquila, tá ali brincando, tal, você fala, puxa vida, olha que criança querida. Aí você já imagina a questão da árvore. Um fruto não cai longe da árvore, né? Boas árvores dão bons frutos, e por aí vai. Muito do que a gente traz para a sociedade, para as empresas, é reflexo da nossa convivência familiar. Por isso que a gente harmoniza muito, né? Isso é um panorama importante. O que te atrapalha? Você pode dizer para mim aqui, Alessandro, o que te atrapalha? Que aspecto da sua vida que você pensa sobre as coisas mais importantes? O que atrapalha? Que prazos estão na sua cabeça? O que realmente te atrapalha? Obstáculos que estão te imobilizando para você não fazer, ou são recursos? O que você precisa fazer e para quando? O que atrapalha os seus projetos? No momento, professor, eu não tenho um projeto para me executar, mas eu acho que o que vai me atrapalhar futuramente para executar o projeto é dinheiro, sabedoria também, que eu não tenho ainda capacidade. Acho que é isso aí. Nossa, muito obrigada. É isso aí, gente. O que a gente está fazendo aqui na faculdade é exatamente isso, Alessandro. A gente está buscando conhecimento que vai se transformar em competência, em habilidade, e depois a gente vai ter atitude de fazer. É isso mesmo, você falou, perfeito. E o recurso, né? Por isso que a prof falou, nosso plano de negócio pode trazer investidores. A gente pode transformar com muita facilidade num projeto, tá? Então, vamos tentar fazer o nosso melhor, porque esse plano só serve para você mesmo. Você vai tirar nota com ele? Bacana, mas esse aprendizado pode startar um negócio para você levar para a sua vida. Do que você tem medo? Primeiro, não tenha medo dessa pergunta, né? Segundo, pense nas coisas, pessoas, circunstâncias que causam essa preocupação. Você pode falar para mim, Lívia, o que você tem medo? O que te tira o sono? Professora, essa pergunta é meio pesada, né? O que te deixa ansiosa? Às vezes ansiedade também, né? É um pouco de medo. Prof, por algum tempo eu tive muito medo de não conseguir ficar bem de novo. Eu fiz um tratamento contra toque de limpeza e quando eu comecei, eu nunca imaginei que eu fosse ficar bem de novo. Eu acho que esse era o meu maior medo. E hoje eu tô vendo que isso é possível. Então eu acredito que cada dia eu tô tentando não ter medo das coisas. Ser um pouquinho melhor. Bacana. Nossa, muito obrigada por compartilhar, viu? Muito querida, Lívia. Obrigada. Que bom, né, que você conseguiu. A gente tem que, pessoal, isso é enfrentamento. Olhar para dentro. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês, né? É um momento que a humanidade está vivendo, não só de olhar para fora,
mas olhar para dentro. O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo? Por que eu não suporto passar essa doença? Né? Você acabou de colocar também a doença do Covid. A gente sabe que muita gente morreu porque se amedrontou, porque frustrou, porque tomou remédio errado, porque não cuidou, porque não curou, porque estava com medo de ir lá e ter o diagnóstico assertivo, porque que demorou muito, né, para se importar. Então, pessoal, isso a gente tem que pensar constantemente. Todos nós temos medo, é do ser humano ter medo, mas o enfrentamento começa quando a gente fala do medo, quando a gente começa a compartilhar o medo. Se eu tenho medo, eu posso chegar para uma pessoa que eu acredito, querida minha, e externar esse medo. Nossa, tenho o maior medo de colocar esse dinheiro aqui, ó, 100 mil reais do meu acerto nesse negócio, e vai que não dá certo. A gente tem que externar o nosso medo. Não, eu tenho 20 mil. Gente, teve gente que já quebrou com muito mais dinheiro. Se vocês pegarem os grandes empreendedores da humanidade inteira, eles quebraram 2, 3, 4 empresas para conseguir chegar numa empresa de sucesso. E com muita grana mesmo. A gente vai conhecer um pouco dessas pessoas aqui. Mas é muito bom a gente começar a externar essa ansiedade, porque isso suga a nossa força, a nossa energia, o nosso pensamento positivo, a nossa vontade de acordar cedo, de levantar da cama e uala, toma banho, banho frio, come, super bem, vai para o trabalho, chega lá, desafio que você tem que fazer. Às vezes uma pessoa que fica ali sugando você o dia inteiro, tirando sua força, minando a sua força no seu trabalho, vai te tirar do próprio trabalho. Cuidado com isso. Afaste-se de pessoas que não te trazem boas energias, né? Isso aí tá tirando meu sono, essa pessoa tá falando mal de mim, tá puxando meu tapete, foge disso. Não fica com medo, enfrenta. Como? Com delicadeza, com educação, com amor e com o mais importante que a gente tem. Atitude, força no pensamento. Sai desse mundo, não fica perto de gente negativa. Aí se você consegue externar, falar, já vai criando um mundo diferenciado. Boas essas ferramentas, né? Tem uma diferença gigante nas oportunidades que aparecem, nas ideias, e também no que causa insucesso nisso que a gente pensa. E como a gente pensa sobre isso. Aqui há uma confusão, é muito comum entre empreendedores e iniciantes. A gente perde muito dinheiro quando a gente está iniciando, principalmente quando a gente não faz análise, quando a gente não usa de boas ferramentas, quando a gente não abre o nosso coração, quando a gente não procura ajuda. Tá com muito problema? Procura um professor, fala. Tá com muito problema? Vai procurar seus pais. Tá com muito problema da empresa? Não estou conseguindo, professor, não estou conseguindo, coloquei dinheiro, não vai o negócio. Procura o Sebrae. Tem um monte de pessoas, de organizações a fim de ajudar. Até no terceiro setor, sem cobrar nada. O que a gente não pode é ficar amarrado ali. Nós somos um povo de gente forte, o brasileiro é forte, é determinado, é trabalhador. Ele consegue enxergar e ter criatividade para desenvolver grandes ideias, grandes negócios e transformar isso em inovação, como colocou Schumpeter para a gente. A gente precisa identificar, agarrar. Oportunidade é porta aberta. Na Grécia, a oportunidade era vista como uma mulher nua que passava correndo. E quando essa mulher passasse, ela só tinha um cabelinho assim. Você já ouviu essa história? Uma trancinha assim atrás. Você tinha que agarrar a trança. Significa que eu estou agarrando a oportunidade. Isso é uma maneira de descrever, é uma metáfora para a gente falar o que é oportunidade. Então, se ela passou, pá, pega naquele cabelinho e puxa para você, que é o seu jeito, agarra. Às vezes, uma palavra maldita que a gente não fala corretamente atrapalha da gente entrar num grande negócio. Uma pessoa vai te perguntar, o que você acha de fazer esses copos gigantes agora, eu acho chato, porque se eu for colocar um refrigerante aqui, vai consumir logo toda a garrafinha, porque 500 ml de refrigerante.
Às vezes, aquilo é uma oportunidade para a pessoa que vai te convidar para fazer um copo com ele. Nós estamos num mundo para questionar. Por que você gostaria de saber? Por que você pensou em montar uma empresa com esse copo? Começa a questionar mais, né? Às vezes, para a gente dar uma opinião, a gente precisa entender por que a pessoa está perguntando aquilo. Precisamos entender qual é realmente a pergunta que eu tenho que fazer para que essa oportunidade venha para mim. Porque às vezes eu estou descartando, aí a pessoa nem fala que queria te chamar para a sociedade. Por quê? Porque já viu que você tem uma certa resistência ao copo grande que vai consumir todo o refrigerante, né? Então, a gente precisa praticar, perguntar mais. Tem gente que faz muita besteira no trabalho, que chega afirmando, gente, mexeram na minha caneta azul e colocaram uma tampa vermelha. Qual é? Eu poderia chegar diferente e perguntar, pessoal, por favor, alguém viu a minha tampa dessa caneta azul? Porque eu estou com a tampa da caneta vermelha. Eu acho que eu me confundi. Ah, mais suave? Não tem que chegar ameaçando, falando que alguém fez isso. Eu posso dar culpa no processo. E, geralmente, eu trago para mim. O administrador traz o problema para si. Eu trago para mim e falo, eu acho que eu me confundi. É melhor do que eu chegar acusando. Aí a pessoa fala, nossa, você que é relaxado, perdeu a tampa da caneta e agora quer colocar a culpa em alguém. O outro pode dizer isso. Então, oportunidade é a gente questionar mais, abrir a nossa mente, perceber esse movimento de ideia, perceber a viabilidade de empreender trazendo uma indústria de copos grandes e pensar no potencial das coisas, olhar por um prisma positivo, de um jeito mais positivo, para a gente construir um plano legal para o nosso negócio, para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa profissão, para fugir mais dessa história de tanta ansiedade, frustração e medo que a gente tem passado, né? Então, isso é uma representação mental de algo, é uma ideia do bem, é uma noção aproximada de alguma coisa, né? Que eu posso chegar, vislumbrar esse sonho e construir esse novo, essa ideia mental diferenciada, mindset. Já ouviram muito essa palavra mindset? É um modelo que está na minha cabeça e que eu preciso que eu construí esse modelo, né? Um modelo mental que está ali. Como que eu penso um novo padrão de modelo a partir das coisas que vem acontecendo, né? Então, para construir um modo de pensar diferente. Já ouviram falar muito de Gustavo Cerbasi, né? Sim? Pior que não, prof. Eu não, prof. Cara, esse homem é muito bom. Vocês precisam comprar livros do Gustavo Cerbasi. Assim que a gente tiver uma oportunidade, eu vou levar um livro e a gente vai fazer um sorteio dele. Eu gosto muito desse homem. Ele é um grande escritor do Brasil que trabalha as questões financeiras, o mercado financeiro, mas também ele trabalha essa abordagem realista da vida, para você pensar a oportunidade com o pé no chão, dentro das suas possibilidades. Vamos ver o que ele fala aqui. Estratégia para um negócio de sucesso. Vamos lá, Gustavo, fala aí para a gente. Olá, aqui é o Gustavo Cerbasi com mais um Drops de Inteligência Financeira. Hoje para falar com você sobre o risco de montar um negócio próprio. Você sabe o que deve e o que não deve fazer para prosperar para o empreendedor? Quando uma pessoa decide empreender em um negócio próprio, ela precisa considerar o fato de que nem todo o risco que assume irá gerar recompensas. Se, por exemplo, você decidir abrir uma pizzaria e decidir cobrar mais caro do que a concorrência para compensar os riscos de estar em uma área que você não conhece a fundo, o mercado não te perdoará e irá naturalmente boicotar o seu negócio. Agora, se você tiver como proposta um conceito totalmente novo, com seleção de ingredientes exclusivos, sistema de entregas inovador, entre outras vantagens que ainda não existem na concorrência, pode ser que o mercado aceite, sim, pagar a mais pela conveniência, pela inovação ou pela sofisticação que você oferece. Começar um negócio é estar disposto a adquirir os conhecimentos necessários para minimizar riscos e maximizar os lucros e a rentabilidade do empreendimento,
o que engloba zelar para que os ganhos sejam maiores do que aqueles que você teria em investimentos de menor risco, como títulos públicos e muitas vezes em ações. É por isso que abrir um negócio é a alternativa mais recomendável para investidores com perfil empreendedor. As informações disponíveis e os exemplos de casos de sucesso e fracasso são amplamente mais acessíveis do que o conteúdo disponível para aprender como aplicar em ações e em outros investimentos. E o sucesso de uma empresa depende essencialmente da capacidade de líderes e liderados de aprender as informações adequadas. Para iniciar o empreendimento, não basta você simplesmente gostar da área de atuação ou ter alguma habilidade no que se propõe a fazer. É importante observar que existem variáveis que precisam ser levadas em conta em relação à concorrência e às demandas do mercado. Negócios são feitos com base em cálculos, planilhas, reuniões com contadores e advogados. Se todo esse estudo não se mostra viável, projetos devem ser descartados. O problema é que, na maioria das vezes, a razão é colocada de lado e o negócio passa a ser pautado pela emoção. Os empreendedores ficam focados nas vendas, no reconhecimento e no lucro e passam a torcer sem um planejamento estruturado para que o negócio prospere de forma sustentável. Não faltam exemplos de como essa emoção leva empresas para o buraco. Mesbla, Mapping, Arapuã, Casa Centro, os mais velhos vão lembrar delas, são alguns exemplos de gigantes do varejo que foram à falência por causa disso no auge do seu sucesso e sumiram do mapa. É a máxima de que sucesso comercial não é sinônimo de sucesso financeiro. Lembre-se, a razão precisa ser a base do seu negócio, não a emoção. Você precisa acordar todos os dias tendo em mente que o seu empreendimento só irá longe se for consistente e sustentável na geração de resultados. Afinal, o motivo mais forte para começar um negócio deve ser sempre ganhar mais dinheiro do que seria possível com qualquer outra possibilidade de investimento. Só assim você conseguirá prosperar como empreendedor. E você, já tem um plano bem traçado para garantir o sucesso de um negócio? Compartilhe sua experiência comigo na área de comentários logo abaixo. E aproveite para se inscrever no link logo abaixo também. Você vai receber em primeira mão vídeos, ferramentas e artigos para aprender a cuidar melhor do seu dinheiro e ter mais qualidade de vida. Sucesso em suas escolhas, um grande abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, Gustavo Cerbasi, ele é muito bom. Eu gostaria muito que vocês procurassem depois, se fosse possível, no YouTube. E quem tiver interesse nessa área também financeira, mas aqui ele deu uma dica muito importante para nós que estamos trabalhando o plano, né? Que estamos trabalhando a questão do empreendedorismo. Nós sonhamos, nós imaginamos, nós olhamos para dentro, nós conseguimos entender as nossas angústias, os nossos medos, mas nós temos que buscar oportunidades, negócios, ideias de inovação para resultado financeiro. Nós, enquanto administradores, e a professora falou isso lá nos primeiros dias, ainda que a gente trabalhe numa instituição que não tenha por finalidade o lucro, nós precisamos de resultado financeiro positivo, porque não tem como existir no mercado, tem que pagar água, energia, alimentação das pessoas que estão ali. Nós sempre temos despesas. Qualquer organização que é uma união de pessoas em torno de um objetivo comum tem despesas. Então, a gente precisa buscar um resultado financeiro positivo. Tudo bem? Alguns homens veem as coisas como são e eu pergunto por quê. Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto por que não. Essa é uma frase desse autor Shaw, super bacana para nos inspirar a pensar em oportunidades. Tudo bem até aqui? Gostaram do vídeo do Cerbasi? Sim? Sim, professora. Sim, prof. Sim. Pessoal, deem uma olhada nesse modelinho aqui, olha. É do Robert Mallet, que fala sobre o pensamento divergente e o pensamento convergente. Aqui no divergente, a gente faz uma lista de ideias, de pensamentos ainda não lapidados, que a gente chama de ideias brutas. Quando a gente tem um pensamento convergente, a gente pega uma dessas ideias e a gente começa a analisar. Analisar significa metrificar, quantificar, olhar para o mercado, mas avaliar se vale a pena ou não, se é rentável ou não, se é interessante ou não, se eu tenho capital.
depois a gente seleciona as melhores ideias. Isso aqui é um fluxo, um modelo criado por esse autor para trazer uma ideia que está aqui nessa nuvenzinha para uma ideia que realmente vai iluminar o negócio, do pensamento divergente para o convergente. As boas ideias não têm idade, elas têm futuro. Pode ser uma coisa que você imaginou lá no comecinho da sua vida, né? Ou no comecinho da sua vida profissional, ou no começo do seu casamento, e ela vai se transformar, muitas vezes, né, se for possível, com investimento, com muito trabalho, em resultado financeiro para o futuro. Muito do que ele colocou também, do que o Serbasi colocou com relação a que um empreendimento dá mais dinheiro, mas é muitas vezes mais. Não é à toa que a gente vai para a Bolsa de Valores comprar ações de empresas que estão dividindo a lucratividade com a gente. Por quê? De tanto que o empreendimento dá resultado. Então, empreender dá mais resultado, sim, do que apostar na bolsa. Como o próprio nome diz, apostar, né? Correr o risco. Já o empreendimento, ele demanda mais o quê? Transpiração, investimento, resiliência, pode dar, pode não dar, eu vou ali, eu preciso voltar, começa de novo, estuda o mercado, analisa os clientes, busca oportunidades, mais do que oportunidades, diferencial competitivo para adentrar. Vamos pensar, então, mais um pouquinho na nossa ideia, na nossa oportunidade de negócio? E aí eles colocam para a gente o que é um critério, o que é uma análise, o que é uma oportunidade. Isso aqui é tudo do dicionário, tá, minha gente? Critérios para análise de oportunidade, o terceiro tópico dessa noite está terminando. Quem pode ler o que é critério, por favor? Evelyn, pode ler? Evelyn, está por aí? Mariana? Eu estou procurando. Critério, capacidade para distinguir... Pode ler? Pode. Critério, capacidade para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do ruim. Parâmetro usado para estabelecer uma comparação, escolha, julgamento ou avaliação. Não cumpria os critérios da empresa. Isso, pessoal, isso aqui é parte do dicionário. Quando eu uso um critério de análise de oportunidade, lembra? Fazer um brainstorm, uma tempestade de ideias, imaginar as quantas ideias para montar um negócio. E aí eu vou lá e busco parâmetros de comparação, de olhar uma coisa, de olhar outra, por que isso é bom, por que não é, eu começo a pensar com criticidade também. Então, eu uso do critério para fazer uma avaliação. Quem pode ler análise? Ellen, pode ler? Gislaine, está por aí? Sim. Pode ler análise e falar para a gente? Sim. É ação ou efeito de analisar, de fazer um exame detalhado de algo. Exame, analisar, análise de um texto, de uma planta, de uma pessoa. Comentários avaliativo ou crítico de busca. Entender ou descrever alguma coisa. Análise de um filme, de uma obra de arte. Bacana, né? Então, pessoal, a análise vem do detalhe, né? De buscar aquilo que diferencia. Também na parte estatística e matemática, quando a gente vai fazer uma análise, a gente quer um número racional para falar, vai dar certo. Por quê? Porque tem tantas pessoas que querem isso e no mercado não tem isso. Viram quando ele falou sobre eu não posso montar uma pizzaria só porque ela é bonita, né? Eu vou cobrar mais caro? O que a pessoa quer? Ela quer realmente comer a pizza. Então, o que ela valoriza? O que é valor para essa pessoa? Uma pizza de qualidade, uma massa fininha, uma massa crocante, uma mussarela que estica,
um refrigerante extremamente bem gelado, o jeito que a gente entrega essa pizza. Eu tenho que analisar o que o mercado faz, o contexto, os critérios que ele tem para eu conseguir chegar num diferencial bacana. Então, eu vou passar sempre por análise. E oportunidade, quem pode ler? Arnaldo, está por aí? Pode ler oportunidade e falar para a gente, Arnaldo? Quem pode falar? Mariana? Posso. Oportunidade, característica do oportuno, do que ocorre no momento adequado. Consegui aquele trabalho porque tive oportunidade. Circunstância favorável para alguma coisa, para que alguma coisa aconteça. Ensejo. Estava esperando a melhor oportunidade para lhe dar a notícia. Então, no dicionário, é bacana colocar aqui oportunidade como característica de oportuno, também a gente está quase que repetindo. Mas como é o dicionário, né, é uma circunstância favorável, que oportunidade é quando tudo de bom está vindo para a gente. Se você estiver preparado, você vai agarrar aquilo. Lembra da Grécia, né, do cabelinho. Não tem outro jeito, é só no cabelinho que você consegue pegar, porque a pessoa não tem roupa, não tem nada, uma mulher nua passando, e era só o cabelinho. Então, é essa a porta aberta. Oportunidade é a porta aberta, é o que o mercado precisa. Professora, hoje, eu estou achando impossível ficar com esse tipo de máscara. Eu odeio máscara. Então, vamos pensar numa máscara que as pessoas gostem. Vamos pensar numa máscara que não seja tão sufocante. A gente tem que ir lá olhar qual que é a dor, qual que é o problema. Tem gente que fica passando mal com a máscara. Tem alguma coisa errada na máscara? Não, na doença. Então, a gente tem que fazer com que aquela máscara fique favorável para a pessoa. É uma oportunidade. A gente está falando de um problema, de uma dor, de uma situação que é algo favorável para desenvolver um negócio, um plano de negócio. Viram? A gente pode falar em muitas coisas, né? Passa também pelo critério a identificação e avaliação da oportunidade, o desenvolvimento do plano, isso a gente vai conversar mais, determinar e captar os recursos necessários para ele e gerenciar o negócio. Nós podemos usar para análise da oportunidade 5W2Hs, que é uma ferramenta que faz com que a gente pense quem vai fazer isso, quem é essa pessoa, qual é a característica dessa pessoa, quais as habilidades que ela tem, como que eu vou fazer isso aqui, o how, quanto que custa fazer isso, montar esse negócio, fazer essa parte contábil, o que exatamente eu estou montando, por que eu quero fazer isso, por que a gente quer abrir esse negócio, por que a gente quer esse produto, onde a gente pode montar, onde a gente pode encontrar espaço para esse negócio, onde seria interessante, né? Onde tem um público interessado aqui no nosso negócio. E quando que eu faço isso? Então, 5 Ws, o 2H, o H aqui de how e o H de como. Isso aqui é muito importante para aumentar a nossa criticidade, análise crítica sobre qualquer coisa. Questionar mais para tentar aprofundar naquelas situações. Outra ferramenta, essa de 360 graus, que vai fazer uma análise em tudo no negócio. Todas as melhorias. Qual é o entendimento que eu tenho sobre esse negócio, sobre essa oportunidade? Quais são as ameaças? Tudo bem, minha gente? E aqui nós temos mais uma ferramenta que mostra aspectos internos, externos. Eu quero que vocês olhem minuciosamente depois cada fala aqui, ó. Resolve o problema de muitas pessoas. Bilhões, milhões, milhares, dezenas. Quantas pessoas são? O que é? O que é essa pessoa? Aí eu vou pôr aqui de dezenas de pessoas. Se eu construísse uma máscara que seria só um sistema para passar um gel, para passar no rosto, e que isso fizesse com que o ar não entrasse poluído, ou com vírus, ou com bactéria,
De quantas pessoas eu resolveria o problema? De bilhões. Né? Qual que é o tipo de problema? É um problema de autorrealização, de autoestima? Não. É um problema social, professora, mas é um problema de segurança também, de bio, né? De segurança da vida, de biossegurança, o problema da máscara. Alcance da sua ideia atual. Qual que é o alcance? Da máscara é global. Benefício claro para o cliente. Só de olhar ele entende. Só de ler, ele requer uma explicação. O que eu preciso? Às vezes eu preciso explicar. Não adianta o cara ler, ele vai olhar para o rosto do outro, tá passado um negocinho ali, ele não vai entender só olhando, eu vou ter que explicar isso daqui. É um produto de nanotecnologia, que é um creme, que vai umidificar o seu corpo e ao mesmo tempo vai fazer com que nenhuma bactéria, nenhum vírus chegue próximo da sua pele, ele espelhe. Olha como que eu invento, né? Minha cabeça é o ó do Borogodó. Então, por aí vai. Eu preciso explicar, porque o cliente não vai entender olhando que eu tô com uma máscara. Só porque a pele está diferente. Deem uma olhada aqui em todos esses pontos, pessoal, minuciosamente, que ajuda a gente a pensar melhor nessa oportunidade que a gente quer criar para empreender. Isso aqui é uma atividade para fortalecer o que foi colocado aqui na aula, mas para fortalecer o pensamento do seu plano de negócio. Você vai entrar lá, eu vou mandar esse daqui agora no Siga, tá? Para vocês, pessoal, esse formuláriozinho. Etapa, qual a ideia? Qual a oportunidade? Durante quanto tempo as condições que criam a oportunidade irão se manter? Qual é a ideia? Você falou, criar um sistema de alimentação para cachorros de rua. Qual é a oportunidade? Proteger os animaizinhos, os cachorros que vivem na rua. Durante quanto tempo as condições criam a oportunidade se irão manter? Até que todos os cachorrinhos de rua sejam adotados. Né? É difícil, quase que impossível. Então, vai ter sempre essa oportunidade. Qual é a necessidade real para o produto e serviço? E aí dei uma lida aqui para descrever. Essa é a nossa avaliação da aula de hoje. Eu sei que vocês devem ter bastante dúvida, pessoal. Vou sair daqui para vocês falarem agora um pouquinho, tudo bem? Prof, essa atividade é para aula que vem para trazer para você ou tem que postar lá no Siga? Essa oportunidade, essa atividade é para a gente reforçar porque tem muita gente que não conseguiu ainda pensar, né, no plano, na ideia do plano, tá? É para colocar, pode enviar até a próxima aula, não a de amanhã, da próxima semana, esse formuláriozinho. Pode tanto colocar no Siga, quando pode enviar por e-mail também. Beleza, prof, obrigada. Tá joia. Posso Professora, sair da apresentação, gente? você Sim. pode mandar lá no grupo da turma? Não entendi. A senhora pode enviar lá no grupo da turma? Posso. No grupo de WhatsApp, né? Aham. Pelo WhatsApp, tá. Pessoal, as pessoas que não estão participando da aula, se elas tiverem alguma dificuldade em acessar o Siga, eu sei que tem gente que ainda não está mexendo, que não tá, pode pedir por e-mail, ou eu posso enviar também o material aqui pelo WhatsApp, tá? O que a gente não pode é ficar na dúvida ou ficar sem material, tanto para estudar, quanto para tirar as nossas dúvidas, as nossas ansiedades com relação ao que a gente está construindo. Porque eu posso contribuir desde que vocês falem o que vocês precisam. Tá tranquilo até aqui? Entenderam o objetivo dessa aula, que era olhar esse panorama voltado para a oportunidade do que o negócio pode trazer para a nossa vida, mas também de olhar um pouquinho para a gente, né? Nosso jeitão de ser, nossos valores. Ficou claro isso para a gente, pessoal? O que vocês acham? Sim, prof. Tá tranquilo? Vocês estão com algum problema com relação a baixar o material? Eu vou colocar o plano lá, tá?
Vou espelhar aqui de novo um negocinho rapidão, gente. Eu sei que já está meio tarde, mas eu vou fazer isso. Ele vai... Uma Pode dúvida falar. referente à palestra de sexta, se você sabe. Como que vai ser o certificado, o envio do certificado, prof, sabe? Eu sei. Eles vão colocar no site, no nosso site da Faculdade de Administração de Nova Mutum, lá no site. Eles colocam lá, aí você vai lá e pega o seu. Cada um entra e pega o seu. Ah, entendi. Tá? Mesmo assim, quando eles enviarem qualquer coisa, se eu conseguir baixar, eu posso enviar e mandar no WhatsApp também. Ah, então tá bom, prof. Mas não tem data para isso ainda, né? Não, vai ser demoradinho, porque teve bastante gente participando, né? Aham, tá. Tinha bastante gente. Pessoal, então aqui é o modelo do plano de negócio. Vocês vão dar uma olhadinha, tá? Nome, identidade, tudo isso aqui pode colocar falso. O teu nome, não, tá? O nome aqui coloca bem certinho, tá, minha gente? Informações sobre o responsável da proposta, porque esse é o seu plano, é a sua prova. Então, tá, o seu nome é a primeira coisa. É uma prova invertida para a última prova, lembra disso, tá? E é o seu plano também. Aqui você vai colocar esses dados pessoais. Aqui é a natureza da descrição do empreendimento, se é individual, se é um MEI, limitada ou SA. Razão social, vocês vão inventar. Nome fantasia tem que ser um nome engraçado, ou alegre, ou positivo, ou que chame atenção. Algum nome que faça o seu produto, que diga o que é o seu produto ou serviço, né? Quando você lê, você já fala Açofer. Eu já sei que eu vou comprar aço e ferro lá, né? Porque Açofer já é o nome de uma empresa, que é um nome fantasia da empresa. Então, CNPJ, eu vou colocar falso, tudo isso aqui é falso. Aí aqui não. Nome dos sócios, meu nome, 50% de participação, o nome do meu sócio, tantos por cento, ou como eu quiser. Área de competências tecnológicas, você vai escrever o nome da pessoa, aqui você já começa a montar o negócio. Professora, mas é um MEI, então põe só o seu. Não tem problema nenhum, pode diminuir aqui. Responsável pela gestão do empreendimento. Se tudo aqui for você, pode colocar tudo você, sem problema. Outras, se tiver mais alguma outra para especificar. Tenta ir montando até aqui. O Canvas não, o Canvas é para a próxima aula ainda. Só esse pedacinho aqui de cima, tá, minha gente? Eu já enviei. Sim. Então, a única informação falsa que dá para a gente colocar é aquele primeiro que está pedindo os primeiros dados. A gente só coloca o nosso nome e as outras informações a gente pode colocar falso. Isso, os números, né? Você não vai ficar colocando CPF, Silvia. Tá bom. Tá? É só para preencher, para saber que é assim que a gente tem que fazer. Quando vocês forem fazer de verdade, vocês vão lá e tiram e colocam certinho. Posso sair daqui do modo de apresentação, é só esse pedacinho, que é para começar. Porque até na hora que estiver terminando o nosso semestre, mais no segundo bimestre desse semestre, para o finalzinho lá, a gente vai ficar fazendo só trabalhando no plano. Mas, por enquanto, a gente aprende um pouquinho e põe no plano. Aqui já pensamos na oportunidade. Aqui a gente já pensou na parte da criatividade. Já vamos colocar o nome fantasia lá certinho, do produto que nós queremos comercializar, ou o serviço. Tudo bem, minha gente? Alguma dúvida? Prof, se a gente quiser, por exemplo, usar uma ideia que a gente já tenha mesmo de um plano de negócio, tipo, eu tenho na minha cabeça que eu queria fazer algo, não sendo o que a gente falou na primeira aula da ideia que a gente deu, a gente pode também mudar? Pode sim, não tem problema nenhum. Pessoal, a qualquer momento vocês podem mudar. Eu só espero que vocês não mudem lá no terceiro. A gente vai fazer o primeiro agora, depois a segunda unidade, aí na terceira já não é bom, porque vai ter muita coisa já que a gente construiu. Aí para mexer lá vai ficar mais difícil, tá? Mas vai mudando, vai pensando, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para...
Desenvolver mesmo. Que dúvida mais, minha gente? Acho que só por mim. Tá bom. Então, minha gente, eu agradeço a presença de vocês, a participação, desejo uma boa noite, deem uma olhada nas coisas que nós temos para fazer, vão organizando, eu não estou apertando muito numa correria, não, pode fazer tudo à vontade, bem tranquilo, só que no final da primeira unidade, a gente tem que ter todo esse material já pronto, que aí já vai valer os 3 pontinhos, mais os 7 da nota, tá? Tudo, essas datas, está tudo lá no SIGA, eu coloquei desde o primeiro dia. Quais são as datas das avaliações, tudo direitinho. Combinado, minha gente? Beleza, professora. Combinado, prof. Obrigada. Uma boa noite para vocês, bom descanso, uma boa segunda aula também. Eu vou sair aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite, prof. Até amanhã. Boa noite, Boa até noite, amanhã. prof. Até amanhã. Até amanhã, boa noite. Fiquem com Deus. Vou só Tchau, interromper. boa noite. Tchau. Obrigada. Até amanhã. É web, professora? Pai. Tá bom. Mas eu gravo, tá, Andressa? Tá bom. Beijo, fica com Deus. Pronto.